Bom dia! Hoje nós vamos começar a ver a parte de saída no sistema GAT, saída por pedidos, pedido de venda. Assim como todos os módulos, primeiro nós temos que ver as parametrizações. Arquivo, tabelas, comercial, formato do pedido. Você pode especificar o tipo de impressão que você quer. Por exemplo, se você faz orçamentos e vendas e você quer que saia diferente a impressão para o cliente, podem ser configurados relatórios de impressão diferentes. A configuração desses relatórios é feita pela Silex Sistemas. Então, um formato, você clica aqui, por exemplo, pedido, e informa qual que é o reporte desse pedido. Então, aqui no meu caso, se não me engano, esse caminho está errado. Deixa eu trocar aqui. Gravar e eu posso ter quantos pedidos forem necessários. Então, se eu quiser cadastrar um novo, coloco aqui um código, o nome dele, né? Então, o nome para ficar fácil de eu visualizar e qual que é o reporte. Para excluir algum, é só clicar aqui e clicar em excluir. Esse aqui eu não consigo excluir porque tem um registro associado. Se eu quiser editar, só clicar 2 vezes ou clicar em detalhes. Posição do pedido são os status pelo qual o seu pedido passa. Então, ali, por exemplo, a gente tem entrega, orçamento, reservado, venda caixa, venda entrega, venda a receber. O que acontece aqui? Por exemplo, deixa eu pegar aqui o de orçamento. Primeira coisa que a gente tem no status, a gente tem aqui a descrição dele, os usuários que podem passar o pedido para esse status. Então, por exemplo, eu venho aqui nesse botão verde, ele vai me listar que todos os usuários, exceto esse, já coloquei, pode fazer um orçamento. Então, se o nome da pessoa não estiver aqui, João, por exemplo, o João não vai poder fazer orçamentos pelo sistema. Aqui eu coloco qual que é o tipo dessa posição, orçamento, então ele não associa a nenhuma transação. Nós vamos voltar agora ao conceito de transação, mas basicamente aqui ele está informando que não vai ser feita nenhuma atualização no sistema, nenhuma atualização, por exemplo, de estoque, nem de financeiro. Eu vou apenas fazer um orçamento. Se eu entrar aqui numa outra posição, por exemplo, venda a receber, ele já é uma posição de venda, me especifica aqui quais os usuários podem fazer essa venda e associa a uma transação, venda a receber, que tem lançamento automático na data de baixa. Então, vamos ver isso mais para frente também. Quando eu informar essa posição, ele já vai carregar a transação venda a receber e vai lançar a data de baixa no meu pedido, que significa que a venda foi feita. Então, vamos voltar aqui no conceito de transação, arquivo, tabelas, estoque, transação. E agora, então, a gente mexe com transações de saída. Venho aqui em novo, coloco o nome da transação, a natureza da operação fiscal. Então, por exemplo, venda dentro do estado. Para ficar mais fácil de eu visualizar, eu coloquei isso, venda dentro do estado. Mas a natureza da operação dela é apenas venda. Ela é uma transação de saída. Vou colocar aqui o CFAP 5102, por exemplo, e ela vai alimentar meu estoque, meu contas a receber, data de última venda e data de última compra no cliente. Vou falar que ela imprime nota, recalcula meu preço médio. Aqui não precisa informar isso não. Apenas colocar aqui que ela recalcula o meu preço médio e que ela vai imprimir nota fiscal de produto. Aqui em nota fiscal, eu posso colocar uma observação
que vai sair quando eu informar essa transação. Então, por exemplo, se eu for emitir uma nota fiscal com essa transação, vai sair a seguinte mensagem. Então, aqui eu informo a mensagem padrão. Lembrando que ao escrever essa mensagem, não pode dar Enter. Não tem problema se mudar de linha, mas não pode dar Enter. No caso da emissão de uma nota fiscal, o Enter é considerado um caractere especial. Então, não pode ser informado. Mando gravar, minha transação está ok. Vamos ver rapidamente aquela transação que estava informada lá na posição, venda, receber, como que ela está. Então, aqui, ó, ela é uma transação de venda que está alimentando apenas o meu financeiro. Então, vamos mudar lá na posição, essa que a gente acabou de criar, para poder alimentar tanto o meu estoque quanto o meu financeiro. Venda dentro do estado. Gravar. Após essas parametrizações feitas, vamos começar a ver o processo da saída por um pedido. Comercial, saída. Aqui nessa parte, a gente vê ali 3 telas. Orçamento, entrega e venda. Essas 3 telas, se a gente entrar aqui, ó, saída, orçamento é assim, comercial, saída, entrega é assim, e comercial, saída, venda é assim. Ou seja, as 3 telas, elas são iguais. O que muda? Basicamente é o que ela alimenta. Então, se eu entrar aqui na ficha de orçamento, comercial, saída, orçamento, eu vou fazer um orçamento para o meu cliente. E se eu tenho esses 3 processos bem definidos, orçamento, entrega e venda, meu pedido vai percorrendo essas telas. Então, eu faço um orçamento, mando para o cliente. Quando for a hora da entrega, eu vou lá na parte de entrega, atualizo apenas o meu estoque, depois eu passo para a venda e atualizo o meu financeiro. Então, vamos começar a fazer aqui pelo orçamento. Código. Código o próprio sistema vai lançar. Então, esse código aqui vai ser automático e sequencial. Cliente. Aqui você pode buscar um cliente já cadastrado. Então, a gente pode procurar um aqui qualquer. A gente pode cadastrar um novo cliente, se esse cliente não tiver cadastrado. E aqui, a gente tem a opção de cliente não cadastrado. O sistema chama um cliente não cadastrado de prospect. O que é isso? A forma de cadastro, ela acontece do mesmo jeito que um cadastro de cliente normal, só que o prospect é uma pessoa que ainda não comprou. Se essa pessoa comprar um dia, basta acessar o cadastro dela, vir na localização de cliente normal e desmarcar o Ignora Prospect e marcar essa caixinha aqui embaixo, cadastrar Prospect como cliente. Nas listagens, o Prospect fica em vermelho. Deixa eu procurar todo mundo aqui para ver se já existe um Prospect cadastrado. Aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é um prospect, ele está vermelho. Então, nas listagens de cliente também, vocês podem tirar listagens apenas de prospects. Aqui eu vou colocar um cliente mesmo, um cliente qualquer. Associação dos funcionários, por exemplo. Aqui eu coloco quem que entrou em contato comigo, por exemplo, fulano de tal. Estou fazendo um orçamento e aqui, nessa caixinha aqui do lado, ele vai guardar um log. Então, quanto tempo ficou em orçamento, quanto tempo ficou em venda. E transação não vai ser informada, porque eu estou fazendo apenas de um orçamento. Então, por enquanto, eu não vou atualizar nada no sistema. Complemento, posso colocar qualquer coisa. Caso a empresa trabalhe com telemarketing, esse telemarketing pode ser cadastrado como usuário e informado aqui quem que é o telemarketing responsável por esse orçamento. Qual que é a loja? Essa loja aqui basicamente vai servir para eu tirar do estoque. Então, de qual estoque que vai ser tirado, de qual loja.
Conveniada. Podem existir conveniadas da empresa. No caso, por exemplo, um serviço terceirizado ou que ela vá fazer alguma venda. Essa conveniada é cadastrada em arquivo tabelas e aqui ela pode ser informada. Qual que é o formato de impressão? Então, que foi cadastrado lá em arquivo tabelas. Qual forma de impressão que vai sair aqui agora? Referência. Essa referência é como se fosse um segundo código desse pedido. Como o sistema gera o código automaticamente, aqui na referência é um código livre. Ele é alfanumérico e pode ser gerado pelo próprio cliente. Se tiver algum documento associado a esse orçamento, ele pode ser informado aqui. É só vir aqui nessa lupinha e informar. Lembrando que o que fica salvo é o caminho do documento. O documento em si não fica salvo. Qualquer observação. Aqui fica informada a data desse pedido. E aqui nessa etapa de orçamento, você pode colocar uma data de retorno para esse cliente. O que é isso? No caso de uma venda mais longa, você pode estabelecer datas de retorno para ir entrando em contato com o cliente, saber como que ele está se posicionando em relação a esse orçamento. Então, vamos colocar aqui uma data de retorno, dia 6, por exemplo. Produtos. Eu vou colocar os produtos que o cliente me pediu cotação. Venho aqui, o adaptador. Quantidade 4. Não vou incluir acessórios, vou vender ele avulso. E aqui eu não tenho nenhuma tabela cadastrada. Então, eu vou informar um preço na mão. Por exemplo, R$ 3,60. Posso informar quantos produtos forem necessários, né? Então, vou pegar aqui a bobina. 2. Já tem. Ele carrega aqui para mim o preço médio, o preço do fabricante, o custo médio, porque eu tenho a permissão nesse usuário, mas a gente vai ver daqui a pouco que isso é permissionado. Você pode tirar essa permissão. Então, eu vou colocar aqui R$ 5,00, por exemplo. Ok. Posso ter serviços também. Venho aqui em novo. Lembrando que essa venda desse serviço não é aquela venda detalhada que a gente faz por OS. Aqui você só informa um serviço para venda. Tanto que não tem campo de técnico, etc. Orçamento. Nessa ficha de orçamento, você pode preencher a validade. Então, vou colocar que meu orçamento tem validade de 1 mês. O último envio, vou colocar que foi na data de hoje, 5/6. Quem que é o responsável por esse orçamento? Aqui eu não tenho nenhum registro de cotação. As condições do meu orçamento, então, por exemplo, 3 vezes no cartão ou boleto, 5% de desconto, venda à vista. Vamos ver daqui a pouco que esse preenchimento, você pode deixar ele aqui no sistema. Se for padrão, se todo orçamento for informado as mesmas coisas, você pode deixar esse preenchimento aqui padrão. Aqui, você pode estabelecer vendedor para que ele tenha uma comissão nesse pedido. Então, eu vou colocar aqui que a Ana tem 12% de comissão. E essa ficha de contatos é para se manter um histórico de atendimento com o cliente. Então, eu venho aqui em contatos, novo, e vou escrevendo tudo que eu conversar com o cliente. Toda vez que eu ligar para ele, ou toda vez que ele ligar pedindo um posicionamento, eu escrevo aqui. Então, isso aqui basicamente é um histórico desta venda, tá? Entrega, cobrança e comercial é se o cliente tiver endereços diferentes para essas etapas. E se tiver alguma transportadora, ela pode ser informada aqui com o valor do frete, quem que é o responsável, peso e via de transporte. Depois do meu orçamento feito, eu clico aqui em gravar. Pelo reporte selecionado, eu posso imprimir, imprimo em arquivo, em PDF. Deixa eu imprimir nessa Fox aqui. Minha máquina está dando problema. Mas o que acontece? Você pode imprimir esse orçamento em PDF, imprime ele em arquivo e
manda para o cliente por e-mail, por exemplo. Ok. Então, esse orçamento foi feito. Posso acessá-lo quantas vezes eu quiser. Aqui pela saída, orçamento, por exemplo. Eu venho aqui em localizar, posso localizar pelo cliente, código. Ou posso tirar um relatório de todos que eu tenho. Comercial, saída, consulta, pedido. Vou consultar apenas os de hoje em aberto. Ele vai aparecer aqui para mim. Então, ele aparece aqui nessa tela. E aqui, ele já abre na tela de venda. Então, suponhamos que esse cliente tenha aprovado o orçamento e eu vou fazer a venda para ele. O que eu tenho que fazer, então? Eu vou na tela de venda, ou eu venho por aqui pela consulta e localizo, ou eu vou por comercial, saída, venda e localizo aqui. Tanto faz. Então, eu vou trocar aqui a posição. Então, vai ser venda, receber. Ele já vai me alimentar a data de baixa. No meu processo aqui, eu não vou ter apenas o processo de entrega. Então, eu já vou alimentar essa data aqui também para hoje. Confirmo os produtos. O orçamento, vou colocar que foi aprovado. Quem que aprovou. A forma que vai ser pago, então vai ser pago em 3 vezes. Clico aqui em novo e elaboro a fatura, que vai para o meu contas a receber. Então, vai ser operação à vista, no cartão, vai alimentar o meu banco Bradesco e a natureza financeira. Vou colocar aqui que vai ser venda na loja. Ok. Incluir, fecho, dá ok. Ele cria aqui os 3 títulos para mim. Então, eu vou colocar aqui venda realizada. Só um histórico, não preciso colocar isso aqui, é só mesmo se houver a necessidade. Tudo preenchido, mando gravar. Então, aqui fala, está configurado para ser dado baixa no estoque, todos os produtos devem ser marcados. Deseja marcá-los? Sim. Minha venda foi feita. Então, esse é o processo de saída por pedido, por venda, aqui no sistema GAT. Opções que a gente tem aqui, então. Comercial, saída. Orçamento, entrega e venda. São 3 telas iguais e eu posso ir andando com o pedido. Cancela orçamento, e se eu quiser cancelar vários orçamentos. Então, orçamentos foram recusados. Eu vou cancelar para dar baixa aqui no sistema. Então, primeiro eu marco lá que ele foi recusado na ficha orçamento e depois cancelo eles aqui. A consulta, pedido encerra a reserva. A reserva, ela é feita da mesma forma que você faz um pedido, só que você informa uma posição e uma transação de reserva. Depois você encerra essa reserva por aqui e informa a posição que o pedido vai. Então, o pedido já volta para um orçamento. Isso pode acontecer em 2 situações, né? Ou a pessoa desistiu ou ela vai efetivamente comprar. Então, se ela vai efetivamente comprar, você passa aqui para o orçamento, depois a gente faz a venda. No caso de desistir, passa aqui para o orçamento e dá baixa lá. Faz o cancelamento do orçamento. E a consulta do pedido aqui. Você pode consultar todos os baixados. Por exemplo, se você quiser saber todos os orçamentos que foram feitos e todas as vendas que foram feitas, incluindo todos os pedidos, né, num determinado período. Então, eu vejo aqui, por exemplo, que eu fiz de orçamento 37 mil. Mas que vendas mesmo, eu fiz 26 mil. Então, eu consigo saber apenas pelos meus filtros aqui. Consigo saber por vários filtros. Por exemplo, se eu quiser saber o rendimento de um vendedor, se eu quiser saber o rendimento de um cliente, se eu quiser agrupar os pedidos por cliente.
Então, se eu agrupar aqui, eu consigo ver meus clientes que estão comprando, e quantos pedidos cada um realizou. E de configurações, aqui a gente tem ferramentas, opções. Eu tenho aqui em estoque, se a pessoa aceita o preço maior que o máximo, menor que o mínimo, lá no momento da venda. Formatos, aqui no caso é para assistência, são aqueles mesmos reports, mas não são os que a gente vai utilizar aqui no momento, não. E aqui na ficha pedido do cliente, a gente pode colocar aquelas observações para que elas sejam um padrão, a observação que aparece na ficha geral e as condições para orçamento, que são aquelas condições informadas na ficha orçamento que podem ser deixadas como padrão. Permissionamento do usuário. Ferramentas, permissões. Vou selecionar aqui o usuário, competência. Aqui eu tenho, por exemplo, se a pessoa pode baixar um estoque lá no meu pedido, se ela pode alterar ou incluir um produto, se ela pode baixar, se ela pode estornar. Uma coisa importante nessa questão de estorno e de cancelamento. Só terminar aqui, que aí a gente volta lá. Se ela pode liberar preço no produto, então se ela pode vender abaixo do mínimo. Se ela pode ver o preço do fabricante. Então, lá na hora que ela seleciona um produto, se ela vai conseguir ver o preço do fabricante ou o preço médio daquele produto. Vamos lá, isso, última parte aqui do nosso treinamento de pedido, de saída pelo pedido. Vamos selecionar, por exemplo, aquele pedido que a gente fez. Ele está baixado. Não marquei aqui, por isso que não deu. Aqui, ó, se eu estornar esse pedido, ele vai estornar o meu financeiro. Então, se eu clicar ali em estornar, ele vai estornar o que foi alimentado no contas a receber. Agora, se eu cancelar esse pedido, ele vai estornar tanto o meu contas a receber quanto o meu estoque. E eu não consigo mexer nele mais. Então, o estorno, eu estorno só o meu financeiro e eu consigo alterar o pedido. O cancelamento, eu cancelo totalmente. Eu estorno meu estoque, meu financeiro e não consigo mexer nesse pedido mais. Eu tenho que criar um outro, se eu quiser mexer em alguma coisa. Uma outra forma de saída que a gente tem aqui, que ainda não é de nota, comercial, saída de produtos. A saída de produtos, ela é feita, no caso de você querer dar uma saída simples, às vezes nem existe um cliente para essa saída. Talvez um acerto de estoque, alguma coisa assim, uma saída mais simples. Então, eu seleciono, por exemplo, essa loja, coloco aqui a transação. Vou colocar saída de mercadoria. Coloco a data de baixa, posso colocar aqui, por exemplo, que foi um acerto de estoque. E quais produtos que são. Então, eu venho aqui, seleciono, vou dar saída em 2. Nem vou colocar valor. Ok, vou mandar gravar essa saída. Saída 28. Posso fazer essa saída também para um cliente. Essa saída aqui é bem mais simples, né? Então, a gente informa aqui. Vou sair para a associação da loja Silex Sistemas. A transação vai ser... Pode ser saída de mercadoria, ok. Complemento qualquer, informa que os produtos que esse cliente está comprando. Comprando 8 adaptadores de valor 30. E faço contas a receber disso. Venho aqui em financeiro, novo. Vou fazer dinheiro mesmo.
à vista, venda na loja, ok. Pagar em 30 dias. Aqui banco, informo qual que é e mando gravar. Uma saída bem mais simples. E na saída de produtos, eu ainda tenho uma outra opção, que é a transferência entre estoques. Então, eu vou sair, por exemplo, da loja Silex Sistemas, com a transação saída de mercadoria, vou fazer uma transferência para a Polymaster, entrada de mercadorias. Coloco aqui a data de baixa e informo os meus produtos. Por exemplo, 8 bobinas. Vou dar saída de 8 bobinas da loja Silex para a loja Polymaster. Mando gravar. E relatórios dessa saída, eu tenho aqui comercial, saída, consulta, saída de produtos. Posso consultar somente as abertas, somente as baixadas, as duas, incluir as transferências. Então, aqui ele vai me mostrar tudo que eu fiz. E relatórios lá das vendas pelo pedido, eu tenho aqui relatórios, estoque. Aí eu posso consultar evolução, que vai me mostrar a entrada e saída que eu fiz lá, lucro dos itens vendidos, produtos vendidos, saídas pelo pedido. Esse de saídas pelo pedido, por exemplo, ele vai me mostrar aqui o pedido, qual que foi o cliente, o produto e o total. Então, aqui tem várias informações que vai sair de todos os pedidos de acordo com os filtros que forem informados inicialmente aqui. Então, essa é a saída de produtos e serviços, pelo pedido de venda.